Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico. Por que sentou? De pé? Vamos ler. Eu sou assembleiano antigo. Em reverência à leitura da Santa Palavra, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Deus está aqui. Isaías, capítulo de número 43, está escrito: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui, amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí. Isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Eu costumo dizer que pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Tem algum pentecostal aqui? Então vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Cariacica, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, aprove a Deus nos reunir aqui essa noite, porque Ele tem um grande presente para todos nós. O aniversário é da igreja, né? Mas o presente é para todos nós que aqui estamos. O texto que eu li, ele é um texto profético. Ele está escrito no livro do profeta Isaías, a quem eu, de propósito, chamei de profeta messiânico. Fiz isso para despertar a curiosidade de alguns, porque eu vi gente lá atrás falando: não tem isso na minha Bíblia. Parecendo a minha sogra. Estava num culto um dia desse, eu falei: vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu. E eu só estou vendo a minha sogra. Minha sogra é assembleana, aquela do coquezinho na cabeça. Ela começou em Gênesis, chegou no Apocalipse, não achou, deu meia volta, colocou a Bíblia e pegou a harpa cristã para ver se estava na harpa. E ela disse: não tem isso. Eu falei: tem, é um livro pequenino, mas está aí na Bíblia. O profeta Isaías não é um livro pequeno, é um livro grande. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em partes por aqueles que chamam-se de teólogos. E para os teólogos existem profetas maiores e profetas menores.
Os profetas maiores são aqueles que têm o maior volume de profecias. Estão entre eles Ezequiel, Jeremias, Isaías, cujos livros são imensos. E os profetas menores são aqueles livros mais pequeninos: Amós, Ageu, Joel. Você olha para eles, são tão pequenos que você lê em 15 minutos. E você pode chegar e ir lá para o seu Instagram, Facebook e dizer: hoje eu li um livro inteiro, né? Em 15 minutos você lê um livro, tem 3 páginas, porque são livros pequenos. O fato de serem chamados de profetas maiores e menores não depõe contra eles. Não é porque um era melhor do que o outro ou maior do que o outro. É apenas pelo volume das profecias. Isaías é o príncipe dos profetas maiores. Eu chamei de profeta messiânico porque ninguém na Bíblia Sagrada inteira teve um contato tão de perto com o Messias do que o profeta Isaías. E detalhe, Isaías falou de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Olha que coisa espetacular. Eu costumo dizer que o profeta Isaías era um vidente. Era aquele homem que caminhava entre 2 mundos. Com um pé ele pisava nesse nosso universo, e com o outro ele caminhava nas regiões celestiais. Os olhos naturais de Isaías enxergavam o seu tempo, mas os olhos espirituais dele apontavam para o futuro. O profeta era aquele instrumento de Deus, um ser humano, é claro, mas que parece ter recebido de Deus uma luneta telescópica, invisível e espiritual, que fazia ele enxergar o além. Imagine você viver 7 séculos antes de Jesus e desenhar pormenores da vida de Jesus. Quem é que nunca leu o texto sagrado de Isaías, que parece mais um poema do que um texto? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E quem foi que falou isso? Isaías. Isaías viu o antenascimento de Jesus, ele viu o nascimento de Jesus, ele viu o crescimento de Jesus, ele viu Cristo sendo torturado, ele viu a morte de Jesus, e ele terminou vendo a ressurreição e a eternidade que nos aguarda. Tudo isso revelado a esse homem. Isaías é um profeta diferente de todos os outros. Todos os profetas da Bíblia foram pegos a laço por Deus no meio do povo. Isaías é o único profeta que tinha nas suas veias uma espécie de sangue azul. Ele vinha da aristocracia judaica. Ele era sobrinho do rei mais santo e famoso do seu tempo, que é o poderoso rei Uzias. Diga comigo, Uzias. Alguém lembra do rei Uzias? Tem um texto na Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Isaías, que ele se constitui de uma pregação única. É Isaías falando do seu contato imediato com Deus, quando ele vê Deus dentro do santuário. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por que é que ele viu o Senhor? Porque Isaías era sobrinho do rei Uzias. E como era sobrinho do rei Uzias, ele era um profeta diferente. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque todos os profetas, como vinham do meio do povo, eles eram apedrejados, perseguidos, apanhavam, não podiam falar qualquer coisa. Quando profetizavam alguma coisa dura, tinham que ser escondidos por Deus. Lembram de Elias? Teve que ficar 3 anos e meio escondido lá na beira do rio Querite, porque ninguém gostava do profeta. O profeta Isaías é o único que no início do seu ministério não sofreu nenhum tipo de perseguição. Pergunte por quê? Quem era louco de perseguir o sobrinho do rei? Então, quando ele ia profetizar, ele era um profeta arrogante. Do primeiro capítulo até o capítulo 6 do livro de Isaías, você vai ver um profeta arrogante com um dedo em riste apontando para as pessoas simples, machucadas, feridas e pecadoras, dizendo: ai de ti que bebe, ai de ti que é adúltero, ai de ti que chama bom aquilo que é mal, mal aquilo que é bom, ai de ti que se curva diante de estátuas, ai, ai. Ele vai apontando o dedo para todo mundo. E como não há limites, porque ele é um profeta que ninguém pode repreendê-lo, porque o tio dele é muito forte, ele aponta o dedo para todo mundo e se julga um ser mais santo do que todos, até que o tio dele morre. É por isso que no capítulo 6 é um capítulo perfeito. Ele vai dizer: no ano em que morreu o meu tio.
Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Parece que até esse ponto, Isaías, mesmo tendo sido chamado por Deus, nunca tinha visto Deus, porque o tio dele era suficiente para ele, era o rei. Mas quando o rei morreu e a figura do homem mais poderoso da terra tombou, a figura do eterno Deus apareceu. E quando apareceu Deus para Isaías, ele parou de apontar o dedo para os outros, ele apontou o dedo para ele mesmo. Ele falava, ai de ti, ai de ti. Agora ele diz assim, agora ai de mim, porque vou perecendo. Porque eu entendi que tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a partir desse momento, o ministério dele muda. Ele se torna um profeta humano, porque ele começa a se colocar no meio das pessoas. Até o capítulo 6, ele apenas aponta para a ferida. Do capítulo 7 para frente, ele continua apontando a ferida, mas agora ele traz um remédio para a ferida. Ele diz, vocês são pecadores, mas uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele vai perdoar os nossos pecados. Então o livro de Isaías é esse livro carregado de histórias acerca do Messias de Israel. Mas o que eu quero pregar para vocês nessa noite não é a questão histórica, não é a questão teológica em si do livro. Eu quero pregar para vocês algo muito pessoal. A Bíblia Sagrada é esse livro que dá esse direito a nós de interpretarmos de acordo com o momento. A hermenêutica bíblica não é absoluta, querido deputado. Não existe apenas uma forma de interpretar a Bíblia, por isso que a Bíblia é a Bíblia. Esse livro tem mais de 2000 anos. Eu prego esse livro há mais de 30. Eu já li esse livro 30 e poucas vezes, de capa a capa. Escrevi mais de 20 livros acerca desse livro. E de vez em quando eu abro e encontro uma coisa disso. Mas como assim? Eu preguei sobre esse texto falando isso, mas agora está vindo outra inspiração para esse mesmo texto. Por isso que a Bíblia não é um livro normal, é um livro anormal. Uma vez num debate com um cientista político, ele me disse, o senhor acredita mesmo num livro que tem mais de 40 autores? Eu disse, de que livro o senhor está falando? Ele falou, da Bíblia. Eu disse, a Bíblia não tem mais de 40 autores. Eu disse, a Bíblia tem mais de 40 escritores. Autor é um só. E ele está sentado no alto e sublime trono nessa noite, olhando para a Alma Church aqui. A Bíblia é tão rica, é tão linda, que ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. A distância de Gênesis para o Apocalipse são apenas 1600 anos. Vou falar de novo para ver se a ficha cai aí. A diferença entre Gênesis e Apocalipse, a distância, são quase 2 milênios. Ou seja, o primeiro escritor do primeiro livro nunca viu o último. Mas parece que quando for escrever a Bíblia, os dois sentaram numa mesinha de café e falaram, vamos, eu começo e você termina. Olha como a Bíblia é linda. A Bíblia começa com um casamento em Gênesis, Adão e Eva. Termina em Apocalipse com um casamento entre Jesus e a Alma Church. Esta é a Bíblia, é o poder da Bíblia. Ela não é um livro normal, por isso ela permanece viva. A Bíblia é tão interessante. Eu sou um ávido leitor. Eu li na minha vida uns 8.000 livros e continuo lendo muito. Eu amo ler, né? Quem lê viaja, quem lê cresce, a mente se expande. Mas a maioria dos livros que eu li, quase em sua totalidade, eu leio uma única vez para nunca mais tocar neles, a não ser que sejam livros técnicos ou de estudo. Mas a grande maioria dos livros, lembra aí um livro que você já leu? De Agatha Christie, Dan Brown, J.R. Tolkien, livros de histórias, livros de Senhor dos Anéis. Pense num livro, você lê uma vez e você mal consegue olhar para ele de novo, porque você vai olhando e vai lembrando de tudo. Não faz sentido ler 2 vezes. A Bíblia, você lê ela 1000 vezes. 1000 vezes lendo, ela te ensina uma coisa diferente. As pessoas sempre me perguntam, né, pastor, como é que o senhor cria os sermões? Eu digo, não sou eu que crio, é o Espírito que me dá. De que forma? Eu estou lendo a Bíblia e de repente um versículo salta para fora, ele chama a minha atenção. Eu tenho um amigo que diz assim, Marco, a sua Bíblia tem mais versículo que a minha, só que a sua tem uns versículos escondidos que só você enxerga. Eu digo, não é isso, o Espírito Santo é o nosso professor. Então eu tenho um conselho para você, ame a Bíblia, coma a Bíblia, beba a Bíblia, durma ao lado da Bíblia, memorize a Bíblia. Não deixe ela só aberta na sua casa, no Salmo 23 ou no Salmo 91. Você vai na casa de alguns crentes, está lá aberta, no Salmo 23 ou Salmo 91, parecendo uma mandinga.
né? É a simpatia do crente, né? Fica lá aberto, como se aquilo ali expulsasse demônios. Isso não vira nada. O salmista ensinou o segredo do milagre. Eu escondi a sua palavra no meu coração. Se a palavra ficar no seu coração, pode se levantar contra você 11.000 demônios, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não será atingido, por causa da força da palavra. Posso ouvir um amém até aqui? Agora olhe para o seu irmão e diga: está preparado? Diga: vamos fazer uma viagem agora. Uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Só quem quer vir comigo, aperte o cinto, porque nós vamos decolar agora. Amém? Roberto, mude a música para mim. O capítulo 43 do livro de Isaías está catalogado num espaço de tempo que eu chamo de segundo tempo da vida do profeta. Houveram dois momentos na vida de Isaías: o momento em que ele era apenas um profeta por profissão, e o momento em que ele se torna um profeta por vocação. O profissional Isaías é aquele que eu contei para vocês no início. Ele só toca na ferida dos outros. O vocacionado, ele mostra a ferida e mostra o caminho para a cura da ferida. O livro de Isaías tem uma característica que é só dele. Ele tem 66 capítulos. Quantos capítulos? Curiosamente, a Bíblia protestante, essa que você está carregando, tem um número exato de livros. Alguém sabe quantos? 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. A nossa Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento. 39 livros no Velho, 27 livros do Novo. Qual a diferença do Velho e do Novo? Ambos são pactos entre Deus e o homem. Mas o velho pacto foi quebrado, porque no velho pacto o homem não suportou o peso da lei divina. O Deus do Velho Testamento parece ser um Deus irado, bravio. Parece que ele tem em uma mão um chicote e na outra mão um cajado. E ele não se faz de rogado para desferir golpes sobre o seu povo. Não se assuste se algum dia você torcer o livro do Velho Testamento, ou o Velho Testamento todo, e pingar sangue. Não se assuste se você torcer e ouvir gritos de ais e uis, porque o Velho Testamento inteiro é isso: Deus tentando corrigir o homem à base da força e o homem não se entregando, porque o homem é uma besta fera indomável. Quando Deus percebe que não dá para dominar a raça humana, ele simplesmente abandona o homem. Entre Malaquias e Mateus, nós temos um período chamado de interbíblico, 400 anos que Deus fica sem falar com a raça humana. Por 400 anos, entre Malaquias e Mateus, não se viu mais na terra profetas, não se viu mais na terra anjos, não se viu mais na terra milagres, não se viu mais na terra aquela nuvem chamada Shekinah, que era a nuvem da glória de Deus, que a minha oração é que ela desça sobre nós daqui a pouco aqui. Ela desaparece da história. É como se Deus houvesse abandonado a raça humana à sua própria sorte. Mas de repente, o Deus irado do Velho Testamento se metamorfoseia, e entramos no Novo Testamento. E no Deus do Novo Testamento, parece que ele pegou o cajado e o chicote e escondeu, e trocou o cajado e o chicote por um vaso de alabastro. E ele agora não vem mais bater, ele vem derramar o azeite sobre as feridas para curá-los. Por isso nós temos a graça no Novo Testamento e a lei no Velho Testamento. O livro de Isaías é igualzinho. Do capítulo 1 ao capítulo 39, dá medo. Deus está bravo. Deus toma a boca de Isaías e diz assim: eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Eu tenho um povo que não me obedece, um povo de dura cerviz. Deus só reclama. Mas de repente, como que em um passe de mágica, do capítulo 40 para frente, Deus para de corrigir. E Deus fala assim: Isaías, eu sou apaixonado pelo meu povo, e para o meu povo eu tenho promessas. Que tipo de promessa, Senhor? Chegará um tempo em que a criança vai andar ao lado da cobra, vai pegar a áspide e ela não vai picá-lo. O leão andará ao lado do cordeiro. Chegará um tempo em que vocês vão comer do melhor da terra sem ter que trabalhar, porque um tempo de paz e prosperidade e saúde descerá sobre o meu povo. Quando você começa a estudar o livro, você diz: o que deu em Deus? Virou uma chave?
porque até o capítulo 39 ele está irado, do capítulo 40 para frente ele está bonzinho. Isaías é uma mini Bíblia, ele é o reflexo de toda a Bíblia Sagrada. Do primeiro capítulo, do primeiro livro ao 39º, que é o Velho Testamento, Deus bravo. Do livro de número 40 até o final, o livro de número 66, que é o Novo Testamento, Deus está feliz. Então o livro de Isaías tem que ser estudado. Ele é tão poderoso, eu nem sei porque ainda estou falando dele, está vindo a inspiração, não vou continuar falando. Ele é tão poderoso que em 2 textos da Bíblia Sagrada, o próprio Jesus, em um deles, vai se levantar. Ele é convidado a falar em uma sinagoga, e naquela época não se escolhia um livro, ele não pensava no que pregar. Havia um vaso e ficavam os pergaminhos ali dentro, e o pregador do dia, ele por revelação colocava a mão ali como se pegasse qualquer um, sem olhar, para ver o que Deus queria falar. E Jesus cata um rolo, ele coloca na frente dele, ele abre e ele começa a ler: eis que as escrituras que leio falam de mim. O Espírito do Senhor Jeová me ungiu para que eu possa trazer vista aos cegos, levantar o que estava caído, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus usou o próprio livro de Isaías para falar da profecia que se cumpria. Alguém lembra lá em Atos dos Apóstolos, quando um diácono chamado Filipe está em Samaria e passa uma carruagem perto dele, e dentro da carruagem está o tesoureiro da rainha Candace da África, e o homem está lendo um livro, e o Espírito Santo fala para o diácono Filipe: achega-te a esse carro. A carruagem real está sendo puxada por 4 cavalos árabes, e lá vai Filipe correndo do lado do cavalo, porque Deus mandou ele fazer isso. Ele olha pela janelinha e o homem está lendo lá dentro, e ele pergunta: entendes o que lê? E ele diz: como posso entender se não há quem me ensine? E o diácono correndo, aí o carro andando, disse: eu sei e posso ler. Quando o homem parou o carro, Filipe entrou, ele lia sobre o profeta Isaías. E aí Filipe pregou para ele, em 40 quilômetros, o homem se converteu. O homem olhou pela janela e disse: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: se tu creres de todo o coração. Filipe desce as águas, batiza o homem. Quando o homem sai das águas e limpa os olhos, cadê Filipe? A Bíblia diz: e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o levou para outro lado. Era o livro do profeta Isaías. Até os dias de hoje, os judeus reverenciam Isaías, porque eles não acreditam que Jesus era o Messias. Até hoje eles leem nas sinagogas, aguardando o Messias chegar. E eu sinto muito por isso. E tem um texto na Bíblia que vai confortar a gente. João capítulo 1, verso 11. Ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. E eu sinto muito por isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então dá um grito para acordar a Cariacica toda. Pronto? Agora vamos entrar na pregação. O capítulo que eu li para vocês está no número 43, ou seja, na segunda fase, na parte onde Deus está feliz. Diga comigo: feliz. Deus, quando ia falar com os profetas, ele falava sempre na calada da madrugada. Ele esperava Israel dormir, ia lá, puxava a orelha do profeta, o colchão dele, a coberta, acorda aí, vamos bater papo. O que era o profeta? O profeta era o para-raio da ira divina. Deus estava com raiva, em vez de bater no povo, ia e falava com o profeta. O profeta absorvia tudo para depois filtrar e levar para o povo a palavra. Haviam 2 ministérios no Velho Testamento: o profeta e o sacerdote. Diga comigo: profeta, sacerdote. Pergunte para mim: qual a diferença, pastor? O sacerdote era ungido para ouvir o povo e falar com Deus. O profeta era ungido para ouvir Deus e falar com o povo. Esses 2 ministérios nunca combinavam, porque o profeta, o sacerdote dizia: levanta o altar. Vinha o profeta e falava: esse altar está torto, tem que consertar ele. Então o ministério profético era muito pesado. Isaías é o profeta. No capítulo 43, Deus acorda Isaías numa noite e diz assim: Isaías, eu tenho um povo. Não são 2 nem 3, eu tenho um povo. E eu amo o meu povo, e eu respeito o meu povo. Só que o meu povo está dividido em 2 grupos, e por amá-los, eu respeito os 2 grupos. Eu tenho, Isaías, parte do meu povo que é feito de gente normal.
E eu tenho outra parte do meu povo que é feita de gente anormal. Para os normais, eu só posso falar coisas que façam sentido, porque o normal, ele não sai da esfera onde ele está. E como eu amo e respeito o meu povo, e eles não têm um crescimento tão grande espiritualmente falando, como eles só acreditam literalmente naquilo que pode ser entendido instantaneamente, então para esse povo eu falo coisas simples, coisas normais. Mas para a outra parte do meu povo, que é feito de gente anormal, entenda-se por anormal, gente louca, desequilibrada, gente que acredita em tudo, para esse povo eu posso falar numa linguagem mais alta. Eu posso fazer promessas para eles que a mente não entende, mas o coração acredita e absorve. Traduzindo, parte do meu povo é feito de gente normal, e a outra parte é feita de gente doida. Senhor, e o que o Senhor quer dizer? Para os normais, a profecia que eu mando hoje é essa: se passares pelas águas, elas não te afogam. E para os anormais, Senhor, se passares pelo fogo, a chama não te queima. Porque uma promessa é normal e a outra é anormal? É simples. Todo ser humano em vida vai passar pela experiência horrível do afogamento. Quem aqui já quase se afogou? Deixa eu ver. Ó, veio tudo da Assembleia de Deus. Ninguém foi na praia, não podia ir porque era pecado. Ah, coisa ruim. Vamos lá. Quem foi que disse para você que a gente só se afoga indo na praia ou na piscina? A gente se afoga tomando um copo de água. A água entra por onde não devia. E ainda bem que a gente tem nariz aqui, de jeito que sai tudo pelo nariz. Alguém já passou por essa experiência? Então deixa eu ver quem já quase se afogou aqui. Agora todo mundo. Olha como essa promessa é uma promessa simples. Se passares pelas águas, elas não te afogam. Aqui mesmo nós já temos o cumprimento da profecia. Quantos quase se afogaram e não morreram? Então esse é um tipo de palavra que o Senhor está usando ela para uma personificação única do ser humano que só acredita naquilo que é racional. Tem pessoas no nosso meio que só acreditam naquilo que faz sentido. Se você liberar uma palavra acima do normal, eles têm que fazer um exercício mental para acreditar. Anotam, depois vão passar a noite inteira no Google pesquisando, para depois pegam os livros, para daqui 3, 4 semanas falar: aquilo que o pastor pregou faz sentido. Só que levou um mês para a pessoa acreditar. E tem aqueles louquinhos no meio da casa do Senhor que o pastor fala: Deus deu, ele já dá um pulo, é meu. Ele não tem que fazer exercício mental nenhum, porque o espírito dele estava pronto para absorver aquela promessa doida. Então escute aí: para normais, Deus só faz promessas normais. Para loucos, começaram a entender? Para quem é louco, Deus faz promessas loucas também. E sabe o que Deus falou comigo essa tarde lá no hotel? Filho, você vai despertar a lembrança dos meus filhos que estarão lá nesta igreja hoje à noite, porque eu fiz promessas loucas para eles. Só que toda promessa passa pelo teste do tempo. E Salomão disse que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E por causa do passar do tempo e a promessa não se cumprir, você esmoreceu, desanimou, já nem acredita mais. E aí Deus pega o velho profeta de barba branca, já cansado, e traz ele aqui na Alma Church só para te dizer: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Deus não é como o homem que promete sentado e não cumpre em pé. Deus fez uma promessa sobre a sua vida, anote: vai acontecer. Vou falar de novo: Deus fez uma promessa na sua vida. Não me interessa o tamanho dela, a altura dela, o peso dela. Se foi Deus que falou, vai acontecer um reboliço na sua vida, porque a promessa vai se cumprir. Como é que o senhor sabe, pastor? Deus não fala com quem está ausente. Ele te trouxe, então a promessa é para você que está presente. Anote, coloque na agenda, faça como é que chama aquele papelzinho que tem uma colinha, um stick.
cole na geladeira, marque a data de hoje e conte os dias. Deus vai fazer um movimento nessa terra. Ele vai mexer na esfera humana, na esfera política, na esfera espiritual, na esfera cósmica, porque Deus não pode ficar devendo nada para ninguém. E como Ele me trouxe aqui, é porque está chegando os dias. E se está chegando os dias, Ele me trouxe para preparar a sua alma. Já que o milagre vai chegar, não receba o milagre com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Já que vai vir o milagre, não fique nesse culto com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se há uma promessa vindo, por favor, coloque sol na sua boca. Não fique aqui com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Prepare o milagre, prepare o caminho para receber o milagre. Ele está chegando aí. Consegue acotovelar o irmão do seu lado e falar: você está entendendo? Não, diga para ele: anima. Não fiquei feliz. Mão direita para cima, toda a igreja. Coloque no ombro de quem está do seu lado e agarra a criatura, por favor. Isso, agarrou com carinho e respeito. Agora chacoalha ela até ela ficar irritada. Faz isso aí. Os seguranças da igreja também podem fazer, viu? Então, chacoalhe alguém, chacoalhe. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, ó. Sacode, a pessoa sacode. Diga: para isso Deus te trouxe aqui, para sacudir as suas promessas, para sacudir a sua memória. Deus vai sacudir a sua história. Para os normais, promessas normais. Para os loucos, promessas loucas. Como eu disse, não é uma pregação teológica nem histórica, ela é pessoal. E como é uma pregação pessoal, tem que contar histórias. Eu estava pregando na Batista da Lagoinha alguns anos atrás, e no final do culto, aquela igreja gigante, né? Naqueles áureos anos em que a gente levava DVD, livro, e os irmãos compravam, a gente voltava para casa com o leitinho das crianças. Estava lá na porta da igreja vendendo os livrinhos, DVDs. Chegou um mineiro perto de mim, mas bem matuto, né? Mineiro matuto é aquele que vem assim como quem não quer nada. Ele vai comendo pelas beiradas, né? Ele chegou perto de mim com uma sacolinha de plástico e falou assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente, ó. E eu falei: eu senti de receber, me dê logo, né? Fim de culto, os irmãos só sente pedir oração pra gente. E o mineiro quis me dar um presente. Ele enfiou a mão dentro daquela sacolinha e tirou uma caixa grande assim de paçoquinha embrulhada. Quem conhece paçoquinha embrulhada? Quem já comeu? Eu vou usar o idioma de Minas para elogiar. O trembão só. E eu estava com fome, né? Porque eu tinha pregado 2 horas. Peguei a paçoquinha, desembrulhei. Quando eu coloquei na boca e dei a mordida, o mineiro deu o golpe. Ele falou: ô pastor, o senhor pode orar por mim agora? Eu falei: depois da paçoquinha, né? Faço qualquer coisa por você. E ao invés de eu só orar, eu fui perguntar, porque eu ainda estava degustando a paçoquinha, né? Porque como é que eu ia orar com a boca cheia? Eu falei: mas você quer oração por quê? Ei, meu Deus, senta que lá vem história. Muda a música, Roberto. O mineiro falou assim: então, pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Quando ele falou Virgília, eu me segurei. Eu engoli um pedacinho de paçoquinha. Desculpa, filho, você foi aonde? Eu fui numa vigília. Eu enfiei outra vez a paçoquinha para não ter uma crise de riso. Que eu conheço vigília. Virgília foi a primeira da minha vida. Eu falei: e o que teve nessa vigília, meu filho? Ele falou: ei, pastor, não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu sou pentecostal e sou lá da roça. Eu sei o que é vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei: meu filho, o que é uma vigília de crente doido? Ele falou: ih, pastor, é aquela vigília que quando o Espírito Santo desce, tem uns crentes que parece que recebem o espírito do Bruce Lee. Jesus usa, quando o inimigo pega, dá isso aí, né?
Eu tenho um amigo lá em Curitiba, o pastor Jarmuth, que é pastor da DVEC lá de Curitiba. Ele diz que tem uns crentes que parece que recebe o espírito de cortador de cana. Eles fazem assim. Tem guarda de trânsito, vocês já viram, né? Tem de tudo, né? Eu conheço esse tipo de vigília e, com todo respeito, sou apaixonado por elas. Porque Deus ama gente simples que se entrega. E quando se entrega, Deus usa mesmo. O vaso deu lugar, Deus está ali para usar. Aí eu falei, tá, e aí meu filho? Foi, e aí pastor, que lá pelas tantas veio um profeta doido falar comigo. Profeta doido é redundância, né? Porque o profeta já é doido. Porque ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. Como vê o que ninguém vê e ouve o que ninguém ouve, ele sente o que ninguém sente. E eis aqui os 3 sentidos da esquizofrenia. Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. A pessoa começa a ter visão. Alguém fala, vai no hospital, tem um psiquiatra bom para isso aí. A pessoa está ouvindo vozes, fala, psiquiatra ou Universal, né? Porque já viu as propagandas da Universal? Se você está ouvindo vozes, ai, Jesus amado, tem piedade, Senhor, perdoa. Então, um esquizofrênico é isso. Ele só é louco porque ele escuta o que ninguém escuta, vê o que ninguém vê e sente o que ninguém sente. Então, um profeta, ele não é normal mesmo. E aí o mineiro falou que era uma vigília que veio um profeta doido falar com ele. Eu falei, isso é redundância. Mas eu queria ouvir da boca dele. Disse, filho, o que é um profeta doido? Eu disse, pastor, é aqueles profetas que quando vem profetizar para a gente, quase mata a gente do coração. Eu falei, conta para mim essa história. Ele falou, pastor, vigília o senhor já viu, né? Começa o povo tocando pandeiro, cantando aquela glória. Aí vai entrando a madrugada dentro. O corpo vai cansando, vai quietando todo mundo, né? Tem uns crentes que dormem na vigília. Aí tem uns loucos para acordar. Eles batem o pandeiro, pá! O crente já acorda falando em línguas, né? Já viram isso ou não? Vocês não costumam fazer vigília aqui? A pessoa acorda falando em línguas, né? Para mostrar que é espiritual. Nada, estava lá, sabe Deus aonde. Aí ele disse, pastor, eu estava lá escorado na parede da igreja, olhando para o altar, né? A igreja quieta. O profeta veio na ponta do pé, de costa, pastor. Ele botou a mão no meu ombro e ele parou de falar. Eu falei, Ele falou, que me deu desarranjo. Eu falei, desarranjo porque ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, é que ele botou a mão no meu ombro e não deu tempo de eu olhar para trás para ver a cara dele. Eu falei, por que não? Porque ele botou a mão no meu ombro e fez assim, homem! Deu um grito no ouvido dele que falou, pastor, a minha alma saiu. Eu catei ela pelo pé, ela voltou. Alguém já recebeu alguma profecia assim? Não? Tem algum? Tem uns doidos aí. Eu que o digo, ontem eu recebi uma profecia dessa lá no púlpito do apóstolo René Terra Nova em Manaus. O irmão deu um grito aqui. Jesus amado, veio o espírito e a alma para cá. Eu catei e voltei para cá para poder entender. Não sei para que gritar tanto, né? Mas é coisa de profeta, né? É a coreografia dele. Eu disse, pastor, quando eu consegui olhar para a cara do profeta, pense no homem que estava bravo. Falei, como assim? Ele olhava para mim e fazia assim. Pastor, ele agarrou a minha mão direita e gritou, homem, entra tu comigo agora nessa carruagem de fogo. Oh glória. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí, pastor, que eu não tinha outra opção. O homem era grande, eu era pequeno. Ele agarrou a minha mão e começou a me puxar, pastor, pelo corredor da igreja, todo mundo olhando e eu morrendo de vergonha. Eu travei ele, não tinha jeito, ele era mais forte do que eu. Ele começou a me puxar. Eu falei, a carruagem começou a andar, pastor. Eu falei, e me conta. Ele falou, pastor, o homem saiu de lá do corredor da igreja, passou na frente do púlpito, passou pelo outro lado, ele deu umas 2 voltas dentro da igreja e todo mundo me olhando, eu morrendo de vergonha. Como eu achei que não podia piorar, pastor, o homem olhou a rua, me arrastou pelo meio da rua. Nós corremos o quarteirão inteiro. Como eu não tinha como descer da carruagem, eu me entreguei. Ele corria, eu corria. Ele falava glória, eu falava glória. Ele falava aleluia, eu falava aleluia. E nós entramos naquele mistério, viramos criança no meio da rua, dança, brincando de ciranda, cirandinha cristã. Foi aí, pastor, que o homem, quando voltou, ele mirou a frente da igreja e entrou comigo correndo pelo corredor. No meio da igreja, ele me soltou e me empurrou, que eu saí catando cavaco.
Eu parei para ver o que deu no profeta, pastor. Quando eu olhei para trás, ele estava com aquela cara feia. Só que agora ele tinha uma mão na cintura e um dedo assim. E ele fazia assim, pastor. E ele disse: homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita, e eu te tiro daqui, e eu te levo por aqui, e eu te levo por ali, e eu te levarei por lá. Quando fizer o que tem que fazer na sua vida aqui, eu te tiro daqui e te levo pelo mundo, e lá no mundo vou eu te exaltar. Quando eu te exaltar, eu te trago de volta aqui, para que aqueles que não acreditaram vejam que quando eu falo, eu cumpro. Agora, contempla na sua frente a rampa do Palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes desta terra, diz o Senhor. Quando ele falou isso, eu dei glória a Deus igual a vocês, porque é muito bonito. Eu acho bonito a inspiração profética, a coreografia profética, o ato profético em si, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Espírito Santo dá a mensagem profética aqui, e o profeta entrega como ele quiser. Ele pode ser espalhafatoso, como esse meu amigo profeta de Minas, que vai gritar, vai fazer, ou ele pode simplesmente falar: ó, Deus me mostrou isso, isso, isso. O espírito sujeito ao profeta não é o Espírito Santo, é o espírito do profeta. É a forma como ele vai profetizar, ou aos gritos, ou em silêncio. Começou Penteca, eu prefiro desses que gritam. Cada um escolhe o que quer. Depois que eu ouvi ele falar isso, eu dei um glória a Deus tão alto, eu olhei para a cara dele, ele começou a rir, que a barriga dele balançava. Eu não entendi porque ele riu. Enfiei a mão no meu bolso, peguei um cartãozinho de visita, anotei o número do meu celular e estiquei a mão para ele. Ele parou de rir, pegou o cartão e disse: o que é isso, pastor? Eu disse: esse aí é o meu telefone particular. Ele: nossa, eu vou ter o telefone particular do pastor Marco Feliciano. Eu disse: vai. E ele falou: para quê, pastor? Eu disse: uai, para quando você subir a rampa, eu quero poder falar que eu tenho um amigo poderoso. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Eu esperava esse grito que a irmã deu aqui dele, mas ele abaixou a cabeça, e quando ele levantou, ele me quebrou. O olho dele marejou em lágrimas, a voz dele embargou, e ele falou: pastor, o senhor acha que é possível Deus fazer isso com um homem como eu, que não sei ler, não sei escrever? Eu moro no morro aqui em Belo Horizonte, que nem a polícia entra lá, de tão perigoso é. A minha casa, a porta é escorada com uma cadeira de fórmica. Procura no Google, você que é mais novo, ou pergunta para a vovó, que ela vai te falar o que é fórmica. Diz: não tem fechadura a porta da minha casa. As janelas da minha casa são fechadas com tramela. Pergunte à vovó, e ela vai te falar o que é tramela. Pastor, eu tenho 4 crianças para criar. Eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe, porque eu cresci nas ruas de Belo Horizonte. E o senhor sabe como é que eu sobrevivo? Vendendo paçoquinha nas sinaleiras, nos semáforos de Belo Horizonte. Os carros param, eu pego a paçoquinha, coloco no retrovisor, e na volta espero que alguém me dê algum dinheiro. É com esse dinheiro somado o dia todo que eu levo leite para as crianças. Quando ele falou isso, foi passando um filme na minha cabeça, eu imaginando tudo. Eu estava cansado, a mente estava cansada, e ele terminou perguntando de novo: o senhor acha que Jesus pode fazer na vida de um analfabeto, pobre, pai de 4 filhos, isso aí que esse profeta falou? Naquela hora, eu confesso aos irmãos, a minha mente ficou racional. O que é racionalidade? É matemática. 1 mais 1 é igual a 2. O que é anormalidade? 1 mais 1 ser igual a 1000. Existe isso, pastor? Na matemática de Deus existe. Com Deus, dividir é multiplicar, explica. Então não tem como. Então, na linha racional, a minha mente humana, eu ouvi ele falar, eu vi a aparência dele, eu vi a roupa dele, a pobreza dele. Aqui dentro veio a mensagem: o profeta mentiu. Mas eu não ia dizer para ele que o profeta mentiu. Eu ia falar para ele a linguagem de um pastor. O que um pastor fala quando alguém vem contar essas histórias? Ele diz: vamos esperar, porque o que é de Deus permanece. Quando eu fui falar assim para ele, aconteceu algo comigo que somente quem é espiritual é capaz de acreditar. Eu fui arrebatado em sentidos.
O meu corpo ficou ali, na frente daquele mineiro, mas o meu espírito foi transportado para um outro lugar, instantaneamente. Eu apareci num lugar, pastor Wesley, que eu não sei explicar para os irmãos se era grande, pequeno, claro ou escuro. Era um ermo, um lugar vazio. Quando eu me dei conta que estava naquele lugar, eu fui perguntar aqui por dentro, o que aconteceu? Na minha frente, começou do chão a brotar um edifício, um prédio. Sabe aquelas câmeras que vão passando a construção bem rápido? De vez em quando na televisão a gente vê isso. Eles colocam a filmagem e depois aceleram. Começou assim, eu vi o prédio nascer do chão. Ele foi crescendo, crescendo. Eu fui olhando. De repente lá em cima, uma placa luminosa, Hilton Hotel. O que devia ser o 8º ou 9º andar, tinha um homem olhando pela janela. Eu não vi o rosto dele, porque atrás dele tinha luz, mas eu percebi que ele estava de terno. Quando eu olhei para aquilo e comecei a questionar o que é isso, eu já não estava mais aqui embaixo, eu estava lá no prédio com o homem. Eu estava atrás dele, eu vi a nuca dele. Ele virava para cá a cabeça e eu virava também. Eu olhei para a esquerda, quando ele olhou para a direita, eu vi o estádio de Wembley. Eu falei, eu conheço esse lugar. Isso aqui é Londres, é Inglaterra. E quando eu falei que eu conhecia aquele lugar, uma voz gritou: se lembra, meu filho? Quando eu fui procurar a voz, o edifício desapareceu. Eu olhei para frente, o homem de terno e gravata foi caindo em câmera lenta e se transformando em um adolescente. Só que o adolescente não tinha terno nem gravata. Ele usava uma roupa de boia fria. Ele tinha nas costas dele uma mochila. Na mochila dava para ver o cabo de um facão de cortar cana de açúcar. Na outra mão dele ele tinha uma marmita. E apareceu um caminhão do nada. Ele foi subindo a bolé de um caminhão de pau de arara. Quando eu vi tudo aquilo, eu não entendia nada. A voz gritou comigo de novo: se lembra, meu filho? Eu fui procurar a voz, olhei para frente, cadê o caminhão? Eu só vi o adolescente, que começou a cair também em câmera lenta. E ele ficou pequeno, ele virou uma criança, um menino, de shortinho, sem camisa, sem sapato, com uma caixa de engraxar sapato nas costas. E ele caminhava. O menino parou, olhou para trás e deu um sorrisinho banguelo. A voz gritou comigo e falou: e agora? Você se lembra, meu filho? E eu comecei a chorar, porque era a minha vida contada de trás para frente. Aquele hotel Hilton lá era o lugar onde eu fico todos os anos, quando eu vou pregar na escola bíblica de Londres. Aí o Senhor me fez lembrar que para chegar naquele hotel, um dia eu fui cortador de cana de açúcar. Apanhei laranja, algodão, café, para ajudar minha mãe a cuidar de uma família que morávamos em 12 pessoas em 2 cômodos. E o Senhor me fez lembrar que antes disso eu era só um menino que ganhei uma caixa de engraxar sapato. Aí o Senhor falou para mim: se eu fiz na sua vida, fala para o mineiro que eu faço na vida dele também. Eu senti Jesus aqui. Quando eu voltei em mim, eu estava chorando e o mineiro estava chorando. Aí eu catei ele pelo ombro, chacoalhei, ele disse assim para ele: pare de chorar. Ele disse: mas o senhor está chorando também. Eu disse: o meu choro é diferente do seu. O seu é de falta de confiança, o meu é de memórias. E eu falei para ele: anote, se foi o meu Deus que falou contigo naquela vigília, o Deus que fez a Estéreo ser mãe de filho, o Deus que pavimentou o caminho no meio do mar para Israel passar sem pegar barro nos pés, o Deus que na ausência de um profeta deu voz a uma jumenta, o Deus que afundou uma muralha no chão para que Israel passasse, o Deus que usou um profeta para fechar os céus por 3 anos e meio em uma oração e depois abriu os céus dando água para o povo, o Deus que parou o sol, deteve a lua, fez o relógio de Acais girar ao contrário. Se foi esse Deus que falou contigo, anote, vai acontecer o milagre. Deus me trouxe nessa noite só para mexer na sua mente, na sua memória, no seu coração e te fazer entender que você não foi abandonado. Pastor, mas Deus falou e ficou em silêncio. Eu tenho experiência com Deus. E um dia eu falei com ele que eu não sabia o que doía mais, se era quando ele me puxava a orelha ou quando ele ficava em silêncio.
dói demais. E um dia eu perguntei: por que o senhor está tanto tempo sem falar? Sabe o que ele respondeu para mim? Eu fecho os lábios, filho, mas não fecho os ouvidos. Eu fecho os lábios, mas não fecho os olhos. Ou seja, eu não estou falando com você, mas eu não perdi o controle da sua vida. Não estou falando porque eu estou te testando. Eu estou te provando, porque eu quero te aprovar. Porque glorificar o meu nome quando tudo está certo é fácil, qualquer um faz. Quero ver você aguardar a promessa, vendo o mundo desabar sobre a sua cabeça, vendo o teto cair sobre a sua cabeça, o chão abrir e engolir os seus pés, os seus filhos doentes, aquela pessoa que te ama te abandonar, a enfermidade comendo a sua carne e te levando embora. Quero ver se quando tudo for embora você tem coragem de levantar e gritar: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve vai se levantar para me socorrer. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que Deus nunca te abandonou. Ele fez a promessa, agora depende de você o cumprimento dela. De que forma, pastor? Você não pode ficar nessa autocomiseração, sentindo pena de si mesmo, passando madrugadas olhando para o espelho para procurar os seus defeitos e dizer: a minha vida não vale nada. Semanas e semanas trancado em um quarto, se entregou à depressão profunda. Você confia mais no Lexotan e no Rivotril do que naquele chazinho que todo crente deveria tomar todo dia, o chazinho da raiz de Jessé, porque isso levanta qualquer um. É a fé em Jesus Cristo. O Senhor está esperando você reagir, porque o diabo já anotou lá no inferno, disse: aquela ali nós já acabamos com ela, destruímos ela por dentro. A senhora tem 30 anos, está com cara de 60. Idem para o Senhor, não acredita em mais nada. Um pastor pregando já não te chama mais atenção. Você se entregou, você simplesmente absorveu a teologia do Inha. Teologia do quê? Pergunte: o que é isso, pastor? É a teologia do diminutivo. Você não consegue se enxergar mais, tudo que você fala está no diminutivo. Eu sou um crentinho, vou naquela igrejinha daquele pastorzinho, tem uma mulherzinha, um filhinho, um carrinho, tem um empreguinho, mora naquela casinha, naquela ruazinha. Você não se enxerga mais como você é de verdade. Você não é o resto do resto da sociedade. Eu me recuso a pregar para o resto da sociedade. Eu só vim aqui porque eu vim pregar para o suprassumo de Cariacica. Eu vim aqui pregar para a nata da sociedade. Por que nata? Porque aqui estão os filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro das promessas. Para quem já leu mais de 30 vezes a Bíblia, aqui tem 32.270 promessas, catalogadas uma a uma. E você fica espantado com aquela caixinha de promessas que só tem 100. São 32.270 promessas na Bíblia para você. A promessa não é para a criatura, é para os filhos. E por que essas promessas não caem sobre a sua vida? Você não acredita. Você vem para a igreja como se estivesse indo para uma reunião do Rotary Club, do Lions Club, da maçonaria, uma reunião da Hermê. Você vem como se estivesse vindo uma reunião da Herbalife. Você quer uma mágicazinha para emagrecer, quer isso, aquilo, uma forma de negociar e vender. Igreja não é isso. Isso aqui é um quartel-general. Vocês são soldados. Por que o pastor Wesley me trouxe aqui? Porque eu sou um soldado de patente maior, e eu sou experimentado no campo de batalha, e eu sobrevivi. Estou vindo aqui contar para vocês como eu sobrevivi, acreditando nas promessas. Se você não fincar as suas unhas, as suas garras humanas nos pés de Cristo, na orla do vestido dele, o diabo vai te seduzir e vai te levar embora. Você não pode olhar as circunstâncias, você não pode olhar apenas o seu tempo. Você não é normal, porque a promessa que Deus fez para você não era normal. Deus disse que você é nascido aqui na esquina do Sovaco Sujo. Eu nasci na Vila Tatu, e você sabe Deus onde nasceu. Mas veio um profeta e disse: vou te colocar num pássaro de aço. O profeta tem umas linguagens estranhas, né? Vou eu te abrir uma porta, vou eu te deixar tão rico. E você foi ouvindo, e começou a rir. Está parecendo Abraão. Abraão, de hoje a um tempo, Sara, tua mulher, vai dar à luz a um filho. Abraão danou a rir. Meu Deus, você está rindo do que, Abraão? Senhor, dá uma olhadinha aqui, ó.
quando o Senhor fez a promessa a primeira vez, eu ainda acreditava. Eu era um garotão de 75. Agora eu tenho 100. Olha os meus amigos: artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, cegueira, flacidez, impotência. E o senhor está achando que eu estou ruim? Olha a Sara, 90 anos, já secou o ciclo dela, ou seja, ela não menstrua mais, ela não tem mais vida, não tem vitalidade. Senhora, os únicos que gostam da Sara é o museu e o asilo. Por isso que o nome de Isaac é riso. Riu porque o milagre era tão grande que Abraão não conseguia acreditar que Deus poderia fazer. O milagre que Deus fez em Abraão e Sara é algo tão anormal que os pregadores nem pregam, porque hoje, para você falar em milagre, as pessoas não acreditam. Deus teve que rejuvenescer Abraão, teve que rejuvenescer Sara. Pastor, o senhor é louco? Não, eu só leio a Bíblia. Você vai lá em Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz assim, que Abraão, depois desse dia que Deus falou com ele, saiu de lua de mel com Sara para o Egito. Ele com 100, ela com 90. No meio do caminho eles se amaram, fizeram amor. Não sei, que é só milagre mesmo. Aí ele falou assim para ela: meu amor, mexendo nos cabelos dela. Chegando no Egito, quando perguntarem que você é minha, diga que você é minha irmã, porque há de ser que quando alguém olhar em você, vão te cobiçar, vão querer me matar para dormir com você. Alô? Quem é que quer cobiçar uma mulher de 90 anos? É sério. Você não sabe quem foi que fez a promessa para você. Vou falar de novo. Você não tem noção de quem fez a promessa. Quem fez a promessa para você não conhece a palavra impossível, não conhece a palavra limite, não conhece a linguagem humana. Ele é todo poderoso. Quando Ele quer, Ele diz: faz, e é feito. Quando Ele quer, Ele diz: haja luz, e a luz tem que brotar do nada. Então você ainda não está entendendo. Vou te explicar mais ou menos. Pense em mim, garoto, 13 para 14 anos, chegando num culto de segunda-feira, culto de círculo de oração. Que jovem vai em culto de círculo de oração? Só um louco. E eu era louco. Chego no círculo de oração, chinelinha havaiana. Só que na época que chinela havaiana não tinha ainda em Nova York. Porque agora você chega em Nova York, tem a loja das havaianas. As minhas havaianas na minha época era coisa de pobreza. E a minha era havaiana especial. Pergunte por quê? Ela era de fogo. Pergunte como? Ela quebrava, minha mãe colocava um prego. Aí quando eu passava o pé no chão, levantava faísca. Vamos dizer, Feliciano tem fogo até nos pés. Eu estou lá no culto de círculo de oração, tinha lá umas 30 irmãs. E a irmã Geni está pregando. A irmã Geni era desse tamanhozinho assim, ela usava um óculos fundo de garrafa. Ela era carioca, tinha mudado para o interior de São Paulo. E ela pregando, de repente ela olhou para frente, ela disse: minhas irmãs, o que eu estou vendo? Aí ela tirou o óculos. Olha lá. A irmã Dalva disse: ô Geni, com óculos você já não enxerga. Você tirou o óculos, você está vendo o quê? Olha aquele menino lá. Todo mundo olhou para trás e eu olhei também, mas não tinha mais ninguém atrás, era eu. Eu botei a mão, ela disse: você mesmo, menino? Ela botou a mão no queixo e disse: minhas irmãs, por que eu estou vendo esse menino embrulhado na bandeira do Brasil? A bandeira envolveu ele inteiro, ele está envolvido com a bandeira. Ela gritou: ai Jesus, ele agora está voando. Ela disse que me viu sair do chão. Eu fiquei entre o céu e a terra. E ela disse que via um monte de bandeiras vindo de todos os lados do mundo. Não era do Brasil, era do mundo. As bandeiras vinham, passavam perto de mim, se curvavam e iam embora. Eu disse: irmãs, eu estou vendo o mundo se curvar diante desse menino. Caiu um fogo. Eu recebi aquela notícia no culto da mocidade da semana seguinte. Eu dei o testemunho. Quando eu falei o que a irmã Geni viu, caiu uma unção de chocarrice, de deboche. Para que eu fui contar aquilo? Meu Deus do céu. Falaram tanto de mim. Os meus amigos, as amigas começaram a botar apelido: ao voador, e ao super-homem, ao bandeirinha. Porque ninguém entendia. No meio do mato,
Uma congregação desse tamanho. Hoje eu tenho 50. Com 50 anos já viajei quase 100 países do mundo. 100 nações pararam com a sua bandeira para me receber e ouvir falar da palavra. No Brasil, mais de 4.000 municípios. A pergunta que fica é: como? Se meu pai não é pastor, se minha mãe não era crente, se eu era só um menino, o que aconteceu comigo? Qual era a diferença entre eu e os outros jovens da minha igreja? Eu acreditava. Eu nunca dei ousadia a ninguém se meter entre o que Deus falou comigo e o que estava dentro do meu coração. E quando alguém vinha falar, não vai, aí que eu lutava para acontecer mesmo. O problema com você é esse: você não acredita, você pensa nos outros. Você vê, eu dei umas palavras aqui agora há pouco, teve gente que queria voar aqui dentro. Teve gente que ficou de pé, outros querendo ficar de pé, mas não ficou, porque o que vão falar aqui do meu lado? Vão falar que eu surtei, que eu sou louco. Por acaso essas pessoas pagam as suas contas? Quem fala de você, te visita quando você está doente, eles podem realizar os seus sonhos? Não. Então isso aqui não é uma reunião comum, isso aqui é um culto de adoração. Chame a atenção do Criador aqui dentro. Dê a Ele uma adoração extravagante, porque os extravagantes chamam a atenção. Se quando você grita, todo mundo olha para a sua cara e ri, e olha que você não grita o nome dele, você grita glória a Deus. Se gritando glória a Deus as pessoas te encaram, imagina aquele que é Deus de verdade. Se eu posso te dar um conselho, o conselho que eu te dou nessa noite é esse: se há uma promessa na sua vida, murche a barriga, estufe o peito, agarre o diabo pelo chifre nessa noite, esfrega o focinho dele no chão. Chegando na rua da sua casa, não entra, põe o pé na porta, na rua, e começa a gritar: tranca a rua! Essa rua tem outro dono a partir de hoje. Chegando na porta da sua casa, abre a porta, não entra não. Pega o relógio e diz, ó, igual disse aquele pregador maluco: 5 segundos para o mal que está dentro da minha casa sair. Sai Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, sai tranca-rua, preto velho, sai obra de feitiçaria, porque quando eu pisar aí dentro, se vocês não saírem, eu vou trancar a casa e eu vou quebrar vocês no pau. Eu vou começar a fazer uma oração de fogo até vocês serem queimados dentro da minha casa, porque eu entendi quem eu sou. Eu estou debaixo de uma promessa. Se você está debaixo de uma promessa, escute: quem está debaixo de uma promessa de Deus, essa pessoa está imortalizada. Meu Deus, arrepiou o corpo inteiro. Vou falar de novo. Se Deus fez uma promessa sobre a sua vida, você está proibido de morrer, porque Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender daquilo que fala. Quando ele abriu a boca e falou, ele criou uma lei cósmica. Vou te dar um outro conhecimento sobre Deus que você não sabe. Embora esse livro, nós falamos que ele é a palavra de Deus, o termo correto não é que esse livro é a palavra de Deus. Esse livro contém a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque 90% do que está escrito aqui são coisas de homens. O ser que menos fala na Bíblia é Deus. Os Salmos são 150, é o maior livro da Bíblia. Não é Deus que fala nos Salmos, são os homens que falam para Ele. As histórias são contadas. As partes que Deus fala na Bíblia são pequenas, e Deus não é um falastrão. Quando Deus vai falar, Ele sintetiza a frase em 3, 4 palavras. Olha como Ele fala: eu sou, eu faço, eu levanto, eu abato, eu abro a porta, eu fecho a porta. Deus não fala muito aqui. Um dia eu questionei, falei: Senhor, por que o Senhor fala tão pouco? Ele disse: porque eu não sou como vocês. Vocês falam na emoção, vocês prometem quando são tocados, e quando passa a emoção, que o pastor que o diga, das pessoas que já fizeram promessas aqui, votos para construção, para comprar coisas, as pessoas prometeram, porque o culto estava debaixo daquela alegria. Quando passou a emoção, a pessoa falou: eita, o que eu fiz? Nem mais vieram à igreja, porque homem fala sentado e não sustenta em pé. Deus não é como o homem. Deus não fala muito. Agora escute:
quando Ele resolve falar. Por que o Senhor está falando isso? Porque Ele me trouxe aqui para quebrar o silêncio. Você não entendeu ainda? Vou falar de novo. Ele me trouxe aqui para lembrar o que Ele te prometeu. E se Ele está lembrando, é porque está para acontecer. Não, você não entendeu ainda, eu vou falar de novo. Se Ele me trouxe aqui, é porque está à porta o milagre. E o que é que eu faço, pastor? Se alegra. Se prepare para receber o milagre. Incendeie a sua família, incendeie os seus amigos, incendeie a sua alma. Se prepare para receber, porque o milagre está à porta da sua casa. Você está imortalizado até que se cumpra tudo que Deus prometeu na sua vida. Roberto, mude a música para mim. Se eu entendo do Deus de promessas, Ele é tão espetacular, tão fantástico, que Ele jamais entregará na sua mão algo que você não vai dar valor depois. Deus não quer filhinhos de papai. Filhinho de papai é aquele que recebe e não dá valor porque não custou nada. Eu costumo dizer aos amigos assim: olha, experiência de alguém que caminha com Deus há muitos anos. Quando Deus usar um profeta e falar, vou te colocar no topo, antes de você se alegrar muito, pegue o topo e vire para baixo, inverte ele. E veja o tamanho do buraco onde você vai se meter primeiro. Deus falou para José: o sol e a lua vai se curvar diante de você. O sol e a lua estão lá, sim ou não? Como começa o sol e a lua se curvando na frente dele? Ele começa dentro de uma cisterna. Então quando Deus diz que vai te exaltar, se prepare, porque antes Ele vai te abater. Se Ele diz que vai te encher, é porque antes Ele tem que te esvaziar. Se Ele diz que vai te exaltar, é porque antes Ele vai te humilhar. Porque é humilhado que você vai aprender a dar valor quando chegar o tempo da exaltação. Estão entendendo essa linguagem? Então recebe ela sobre a sua vida. Abra a mão direita, coloque na mão na sua cabeça. Pai, através da mão dos seus filhos, eu acredito em transferência de unção. Que caia sobre essas mãos a unção da paciência. Que venha sobre a cabeça deles esse bálsamo, e que eles aprendam a respirar e a contar até 10. Porque o que o Senhor prometeu vai acontecer. Posso ouvir aquele grito que acorda a cidade inteira? Eu não sei se aqui dentro tem pessoas que acompanham política. Se algum dia você já teve paciência para assistir discussões políticas no plenário, principalmente em Brasília, não é raro, ou melhor, não é difícil você ouvir de vez em quando um senador ou um deputado, no auge do calor de um debate, falar ao outro assim: Vossa Excelência traz a esta casa um projeto draconiano. A palavra draconiano, ela é aludida a um senador romano muito antigo, chamava-se Draco. Draco era um político tão sagaz, tão inteligente, que ele era capaz de criar leis que eram imexíveis, imovíveis. Ninguém conseguia fazer emendas, nem supressões. Ele era tão inteligente que ele criava leis tão duras que nem o imperador conseguia modificá-las. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque há uma lei da promessa no Velho Testamento. E a promessa no Velho Testamento está naquele versículo que eu já recitei aqui 3 vezes. Quando questionaram Deus sobre suas palavras, ele disse: não sou homem para mentir, nem sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Esta é a lei estabelecida no Velho Testamento. No Novo Testamento vem Jesus, e Jesus endurece a lei. Ele cria uma lei draconiana que não dá para você nem questionar. Ele pega a lei do pai dele e ele endurece a lei. É como se ele falasse assim: o meu pai disse, não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender do que falo. Amém? Amém. Eu vou endurecer a lei de uma forma que ninguém mexa nela. Olha o que eu digo. Eu digo assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Você está entendendo? Quem falou com você foi Jesus. E se Jesus falou com você,
é porque vai acontecer. Lembra que eu disse agora há pouco que você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir o que Ele te prometeu? Anote isso. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir o que Ele te prometeu. Ele mata, Ele dá vida, Ele derruba governo, Ele levanta governo, Ele muda o tempo, Ele faz cair uma tempestade, Ele cria situações, porque Ele não pode se contradizer. Deus e a palavra estão alienados. Jesus disse, Ele era o verbo. João diz, Ele é o verbo, ou seja, Ele é a palavra, então Ele não pode se contradizer. Se há uma promessa sobre a sua vida, respira. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem Covid, não tem doença ruim, não tem comorbidade, nada te tira dessa terra, até Deus cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Vocês lembram daquele 11 de setembro, de anos atrás, quando os Estados Unidos foram atingidos por aqueles aviões? Aquilo mudou a geopolítica do mundo. Eu fui um dos primeiros brasileiros a conseguir entrar em Boston depois daquilo, porque eu fui convocado pela comunidade de língua portuguesa, para ir como um agente da paz, para trazer de volta a esperança para o povo. E logo que eu consegui entrar, foi horrível. Aquele aeroporto Logan de Boston, que eu ia todos os anos, estava tomado de soldados com cães, uma coisa tenebrosa. Aí eu fui pregar à noite numa igreja em Somerville, e quando terminou o culto, tinha um rapaz lá, que ele insistiu para falar comigo, e eu parei para ele, falei, pois não, pode falar, o que você quer? Ele disse, pastor, quero mostrar uma coisa para o senhor. Ele abriu a Bíblia dele, e ele tinha uma passagem de avião. Naquela época não era como hoje, que é tudo eletrônico. Tinha um carnezinho, vinha a capa da companhia, lá dentro vinham os bilhetes, que eram feitos à mão ainda. E ele pegou e disse, pastor, olha aí esse bilhete. Eu olhei, disse, o que tem? Olha a data aí, pastor. Eu falei, olhei, falei, e daí? Ele falou, o senhor não está vendo nada? Eu disse, o quê? Olha aí, pastor. Eu falei, olhei. Eu falei, eu não estou conseguindo nem ler, eu não leio nem português, como é que eu vou ler inglês? Ele falou, pastor, olha a data. Era a data daquele voo que saiu de Boston e atingiu a torre. Era o voo. Eu disse, pastor, eu e meu pai estávamos passando necessidade aqui em Boston, e um amigo nosso conseguiu para nós um emprego lá em Newark, porque lá estava mais fácil o trabalho. E meu pai entrou no site e comprou a passagem baratinha, tinha pagado acho que $30 da passagem. E o meu pai foi comigo, só que quando eu fui chegando perto do aeroporto, foi me dando uma coisa ruim, eu comecei a chorar, eu falei, pai, eu não quero ir. O meu pai brigou comigo, me chamou de vagabundo, falou, você tem que trabalhar para ajudar a sustentar a sua família. Eu disse, pai, mas eu não estou sentindo. Ele disse, você não está sentindo? Você está usando a sua fé para querer me sensibilizar? O pai entrou no aeroporto batendo nele, ao ponto de um policial vir e chamar a atenção. Quando o pai dele viu que estava muito alterado, já veio o policial, o pai dele pegou ele pela camisa, saiu arrastando ele pelo aeroporto, botou ele dentro do carro e foi para casa. Como eles moravam numa cidade mais longe, o trânsito engarrafou. O pai dele xingou ele muito. Pai crente, perdeu a paciência. Daqui a pouco, silêncio dentro do carro, eles ligaram o rádio e começou as notícias. Um avião atinge as torres gêmeas do World Trade Center. Daqui a pouco fala o número do voo. O menino pegou o bilhete. Quando ele pegou o bilhete, era o voo dele. Ele parou e falou, pai, era para eu estar morto agora. O pai dele parou o carro. Os dois fizeram um culto dentro do carro. O pai pediu perdão a ele. E ele falou, sabe por que eu não morri, pastor? Eu falei, por quê? Porque eu tenho promessa. Eu vou ser pastor um dia ainda. Eu estou emocionado, porque esse tipo de pregação não é feita em qualquer lugar, é só em lugar especial. Deus me trouxe aqui para te falar, filha, acorda. Filho, eu estou aqui, eu já estou movendo o céu, eu estou movendo a terra. Descansa, você não sabe do que eu sou capaz de fazer. Deus está trabalhando enquanto eu estou pregando aqui. Ele está acordando o juiz, ele está mexendo na cabeça de advogados, ele está entrando lá no gerente do banco, ele está entrando. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que algo extraordinário vai explodir sobre a sua vida, porque o que Deus tem para você é uma promessa louca, porque você é louco também. Por isso que você está aqui adorando a Deus, gritando, de mão erguida, chorando. E absorva esta palavra, porque eu vou estar longe, mas o pastor de vocês tem meu celular e ele vai me contar as histórias.
Você não sabe o que aconteceu depois daquele dia, pastor. O que? Teve gente ali que saiu, escreveu um livro, virou best-seller, montou uma franquia que explodiu no mundo inteiro, criou um algoritmo que modificou o sistema econômico lá de Manhattan. Eu estou liberando uma palavra profética aqui. Se você acredita que Deus pode modificar a sua história, a sua família, por causa de uma promessa, agarra essa promessa, põe no coração, e agora não dá um grito, dá um berro de glória a Deus nesse lugar, e fica de pé comigo. Feche os olhos. Imagine que você podia estar em qualquer lugar hoje, mas foi a glória de Deus que te traiu aqui para este santuário.